Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Glória a Deus, né? Na agitação dos nossos dias, escolhemos a boa parte, estar na presença do Senhor. Não tem lugar melhor do que estar aqui. E eu já senti a presença do Senhor na hora que eu cheguei aqui e continuo sentindo para a honra e glória do Senhor. Espero que vocês também estejam com essa mesma sensação, porque eu vou fazer um super pedido para vocês agora. Nós vamos ler um texto aqui que é só com os olhos da fé mesmo que a gente vai conseguir compreender ele. Então, eu vou precisar que vocês turbinem aí, ativem o modo fé de vocês nessa leitura, para que vocês possam compreender também, porque é algo de outra dimensão. Eu quero ler com vocês o profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Glória a Deus. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Glória a Deus. Por isso que eu pedi para vocês terminarem aí o modo fé de vocês, porque é algo sobrenatural que aconteceu aqui. O título da minha mensagem hoje é Profetize no Vale. Eu ia colocar até uma mensagem, um título melhor assim, em homenagem ao pastor Alexandre, Ossos na Terra dos Viventes, né, pastor? Mas aí eu falei, não, tem os irmãos que são mais clássicos, é melhor a gente ir pelo clássico mesmo, né? Profetize no vale. Irmãos, quando a gente fala de vale, misericórdia, né? Vale, crise financeira, crise familiar, crise ministerial, crise espiritual. Tudo que é crise, a gente fala que é vale. E, para não dizer toda a igreja, mas a maioria de nós passamos ou passaremos pelos vales, né? Da vida que o Senhor reservou para nós. E muitas vezes, dentro desse vale, existem áreas da nossa vida que a gente não quer mais lutar. A gente já sentiu que houve uma derrota, uma morte ali. Não tem por que mais eu orar por aquele meu esposo. Não tem por que mais eu orar por essa área ministerial que o Senhor plantou no meu coração, mas nunca vai, não engrena, não vai. Não vou orar mais por isso, não. Não vou mais lutar por isso. Não tem por que eu ficar orando toda hora pela minha vida financeira. Quando eu tento tirar o meu pé da lama, eu me afundo mais. E assim vamos indo. Então, tudo que nós pensamos que é algo morto na nossa vida, que a gente não tem mais força para lutar por ela, a gente vai chamar de ossos, e ossos secos. Ossos secos por quê? Quando nós pensamos na ressuscitação de vários acontecimentos aqui na Bíblia, por exemplo, Elias, né, ressuscitou o filho da viúva, tem Jesus também ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de quem aí, irmãos? Me ajuda aí. A filha de Jairo. Quando a gente pensa que é um morto fresco, vamos falar assim, né? Ainda tem órgãos, não está ainda na fase de decomposição. E esses dias eu estava vendo um noticiário de uma adolescente, que ela estava sumida desde o ano passado, e encontraram a ossada dela, né? E lá o perito disse: olha, a gente não vai conseguir entender o que aconteceu com ela, porque nós só achamos os ossos, né? A gente
identificou que era ela por conta da arcada dentária. Mas a gente não sabe se ela foi violentada, a gente não sabe se ela sofreu uma overdose, alguma outra coisa, porque só tem os ossos, vai ficar muito difícil a nossa investigação. Então, ossos secos é isso, é quando não tem mais vida mesmo, não tem como mais a gente pensar numa linha de atitude para a gente sair daquilo. E, através dessa visão aqui de Ezequiel, o Senhor quer falar conosco hoje que existe vida mesmo em um vale de ossos secos. Eu não sei o que pode ser ossos secos para vocês. Não sei se pode ser uma questão ministerial. Algum parente lá que você lutou a vida toda, essa pessoa, meu Deus, está entregue nas drogas, entregue na depressão. Toda a família já desistiu dele e você também está indo para o mesmo embalo. Hoje o Senhor vai te dar autoridade para você lutar por essas pessoas no nome de Jesus. Não sei se é pessoa, não sei se é situação, não sei se é o seu ministério, não sei se é a sua vida espiritual. Mas hoje você vai sair daqui com autoridade. O Senhor vai tratar nós em cima dessa visão aqui de Ezequiel. E para a gente começar aqui, entrando nesse contexto de Ezequiel, eu preciso falar um pouquinho sobre Jeremias, né? Que foi um profeta que antecedeu Ezequiel. Jeremias, o Senhor usou ele como profeta para ele tratar ali com a nação. A nação estava muito corrompida, vivendo um tempo de apostasia, o Senhor já não estava mais aguentando. E chegou um tempo que ele falou, Jeremias, profetiza para esse povo, se eles não se converterem, não abandonarem essa vida de pecado, a minha mão vai vir sobre a vida deles. E não é porque eu sou mau, Jeremias, mas é porque esse povo, eles não estão obedecendo, eles precisam saber que eu sou o Senhor. E então, Jeremias começa a profetizar nesse sentido, mas o povo ainda lá, com os olhos e os ouvidos fechados, não quiseram ouvir a voz de Deus. E então, nós estamos num contexto da nação de Israel. E nesse período, a nação, ela não era dividida, né? Ela era uma nação única. E através dessa nação de Israel, passaram vários reis, né? A gente conhece, até hoje ouvimos falar sobre eles. Saul, Davi, Salomão. E quando o rei Salomão morre, essa nação, que era única, se divide em duas. E aí a gente tem o reino do norte, que é a nação de Israel com suas 10 tribos, e o reino do sul, nação de Judá e 2 tribos. E eles continuam pecando, continuam fazendo aquilo que não é bom aos olhos do Senhor, e o Senhor dá uma ordem para que os assírios invadam a tribo do norte, o reino do norte, Israel. E os assírios entram e levam esse povo cativo. E Judá, em vez de olhar isso e falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou pedir perdão para o Senhor, vou me arrepender, que nada, eles fizeram pior. E aí o que acontece? Lá em 2 Reis 24, ele vai falar sobre esse assunto. O Senhor dá a ordem para Nabucodonosor entrar nesse reino do sul e levar com eles cativos cerca de 10.000 pessoas. Só que eles não levaram todo mundo. Eles levaram os mais fortes, levaram os príncipes, levaram os artesãos, levaram os homens de guerra. E se a gente compara 2 Reis 24 com Ezequiel capítulo 1, nós vamos ver que o Ezequiel estava no meio dessa turma dos cativos. Então, Ezequiel vai cativo para essa terra. E quando nós lemos a história de Ezequiel, no capítulo 1, nós vemos que Ezequiel, ele era filho de um sacerdote, logo, ele também seria sacerdote. Então, eu penso que quando aconteceu isso, eu acredito que ele já estava na fase de estágio, né? Porque lá em Levítico fala que os sacerdotes, eles começam a exercer realmente a sua função com uns 30 anos. E eu acredito que ali ele já estava fazendo o trabalho dele como trainee e tal, e depois dos 30 anos ele ia se formar ali para sacerdote, para executar a função de sacerdote. Mas aí acontece isso. Como que ele vai ser sacerdote numa terra estranha, que não tinha templo para ele fazer a adoração, sacrifícios ao Senhor? Então ele se vê nessa situação. E aí o Senhor usa Ezequiel para profetizar contra Jerusalém, esse povo que estava totalmente corrompido. E agora, em vez de ser uma nação, estavam todos dispersos. Alguns na Síria, outros na Babilônia, outros ficaram lá, mas estavam vivendo uma vida muito triste, vivendo apostasia. Enfim, então o Senhor usa a vida de Ezequiel para poder tratar esse povo. E quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós vemos que o Senhor trata o povo de 3 formas. Primeiro, ele vai tratar sobre a justiça. E em seguida, ele vai tratar sobre as tribos que invadiram ali.
E, no final, ele vai começar a tratar a restauração de Israel, que aí começa aqui a visão do Vale de Ossos Secos. Então, só pensando um pouquinho na estratégia que o Senhor usou com Ezequiel, depois, mais para frente, vou falar até de uma estratégia que o pastor usou bem parecida com o que Ezequiel fez. Quando Jeremias estava lá profetizando contra a nação, o povo não estava ouvindo. Então, o Senhor já usou uma estratégia diferente com Ezequiel. Ezequiel foi um profeta de visões. E não só de visões, o Senhor usou a vida de Ezequiel muitas vezes para ilustrar para o povo o que eles estavam fazendo. Porque eu acredito, eu sou mãe de 2 filhas e eu já passei por essa fase de 2 anos. Quem já é mãe ou já viveu aí com uma criança próxima a essa idade, você sabe que você vai falar para o seu filho, para a sua filha, não faz isso, porque isso vai acontecer isso. Sua netinha, né, Cláudia? Faz, não adianta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ilustrar, a gente tem que mostrar, se você pegar isso, vai acontecer isso. Então, mais ou menos, o Senhor usou mais ou menos essa estratégia para tratar o povo através de Ezequiel. E tem 2 situações muito assim curiosas, né, quando a gente lê o livro de Ezequiel. Uma delas é quando o Senhor pediu para Ezequiel deitar. E ali ele comeu um pão na frente do povo. Só que esse pão, ele era diferente. O Senhor pediu para Ezequiel assar esse pão no esterco dele, para não falar outra palavra. E aí Ezequiel falou, Senhor, mas espera aí, trocou uma ideia ali com Deus, por que não, né? Espera aí, Senhor, tudo bem, o povo está fazendo imundícia diante da sua presença, tudo, mas eu não, Senhor, eu fui criado para ser um sacerdote, para ser um servo do Senhor, eu nunca comi disso. Então o Senhor deu uma amenizada ali e falou, não, Ezequiel, tudo bem, então você vai comer o pão assado no esterco da vaca. Melhorou um pouquinho, né? Mas, com certeza, uma situação que aconteceu muito triste com Ezequiel foi um dia que o Senhor falou que ele ia tirar a esposa dele. Tudo isso para tratar o povo. Falou, Ezequiel, eu vou tirar a pessoa que você mais ama e você não vai chorar na frente desse povo. Você vai gemer em silêncio. Porque isso vai acontecer com o povo também. E eu preciso que eles tenham a mesma atitude que você. E aí, o Senhor falou com ele no início da manhã. No final do dia, a esposa dele morre. E ele não pode chorar. Ele não pode lamentar. Como naquela época as pessoas faziam até uma espécie de jantar no luto. E ele não podia fazer nada disso. Ele tinha que gemer em silêncio. E, através dessas atitudes, o Senhor mostra para o povo que ele estava com Ezequiel. E ali o povo começa a temer a mão de Deus, porque via que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Tanto é que a maioria das visões, das profecias de Ezequiel, se vocês pararem para perceber, começa assim, e a mão do Senhor estava sobre mim. Então, ele foi um profeta de visões, e muitas vezes o Senhor usa a vida dele mesmo para ilustrar tudo isso. Então, o Senhor trata aí a questão da justiça contra a nação, depois ele trata da justiça contra as tribos que invadiram, e aí ele começa a promessa de restauração. E aí a gente entra aqui, nesse texto que nós lemos, o Senhor leva Ezequiel para um vale de ossos secos. E ali ele pergunta a Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? E Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. E ali começa ao pedido do Senhor para começar a profetizar sobre aqueles ossos, e de repente houve-se um ruído muito grande, e se levanta uma multidão de exércitos, coisa linda. E tudo isso para dizer que, olha, Ezequiel, esse povo de Israel, que hoje se acha morto, cativo, acha que vai viver para sempre na escravidão, haverá restauração para eles, sim. Tudo isso para falar isso para o povo, e realmente é o que acontece. E baseado, irmãos, nessa história, eu quero compartilhar com os irmãos 3 lições poderosas aqui dessa visão do Vale de Ossos Secos. E, como eu falei, eu não sei qual que pode ser os ossos secos da sua vida, não sei. Talvez, nesse momento que eu esteja falando, vocês possam aí acessar a memória de vocês e falar, olha, realmente, para minha família, eu não vou lutar mais pela minha família, não. Não vou lutar mais por aquele parente, não vou lutar mais pela minha área financeira, estou entregue. Mas hoje você vai sair daqui com essa autoridade, porque é através de uma palavra que o Senhor falar, você vai profetizar, e os ossos secos da sua vida voltarão a viver no nome de Jesus. Então, a primeira orientação, aqui a primeira lição que nós temos,
é que nós precisamos entender a onisciência e a onipotência de Deus. Só para quem sabe aí, o que é onisciência? Conhecimento, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E a onipotência, o que é? Pastora Ju. Não há poder, não há limites para o poder de Deus agir, né? E quando nós pensamos nisso, não tem como a gente não lembrar da história de Jó, né? Jó, ele é um homem temente a Deus, e ali ele começa a passar pelas provações dele, e tudo bem, ele começa a perder as coisas, mas ele fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, não saí do ventre da minha mãe, vou voltar para lá nu. De repente, chegam os amigos de Jó e começam a falar, Jó, não é possível, você está sofrendo demais, você fez alguma coisa, Jó. Você não quer falar para a gente, mas fala para Deus. E Jó fala, eu não fiz nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. E assim ele vai indo, mas ele está com lepra, né? E lepra é algo que corrói, vai corroendo. E eu acho que a dor era tanta que ele começou a questionar mesmo. Ele falou, Senhor, o que eu fiz? E ele começa a dizer, ele começa a meio que argumentar com o Senhor, né? Olha, Senhor, eu cuidei bem dos meus filhos, eu fui generoso, eu fui teu servo, eu fui temente ao Senhor. Senhor, me responde. E lá no capítulo 38, nós vemos que o Senhor vai começar a falar com Jó. Ô Jó, já que... Olha o Senhor aí, provando para Jó a onisciência dele. Ô Jó, me fala aí, Jó, já que você sabe de tudo, onde que você estava, Jó, quando eu criei a terra? Ô Jó, já que você sabe de tudo, me fala aí, como que é formado os ossos no ventre de uma mulher? Fala, Jó. E ali Jó começa a perceber que realmente ele não sabe de nada. Assim como nós, a sabedoria do Senhor, a gente não consegue compreender de forma alguma. E quando chega ali no capítulo 42, nós vemos que aquele homem leproso, sem amigos, sem nada, o Senhor começa a restituir ele. E a palavra do Senhor fala que ele deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Olha a onipotência do Senhor. E quando nós vemos lá em Jó 42, 2, ele reconhece a sua onipotência e a sua onisciência quando ele diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Essa verdade reconhece a onisciência e a onipotência do Senhor. Então, irmãos, eu preciso perguntar isso para vocês. Quem aqui reconhece a onisciência e a onipotência do Senhor? Levanta a sua mão. Glória a Deus, todos levantaram as mãos. Que bênção por isso. Mas a partir de agora, você assumindo aqui perante Deus e aos homens que estão aqui, que você reconhece a onisciência e a onipotência do Senhor, a partir de hoje, você não tem o direito mais de questionar o Senhor no momento que a sua fé está abalada. A partir de hoje, quando você se encontrar numa situação de desespero e você quiser questionar o Senhor, faça esse exercício que Jó fez. Leia aí o capítulo 38, 39. O Senhor vai fazer umas perguntinhas aí para você. Se você souber responder, uau! Até agora ninguém soube. Se você souber responder, tudo bem. Mas se você não souber, faça o que Ezequiel fez aqui. Porque o Senhor perguntou, ô Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos, sequíssimos? Estavam mortos ali há anos. Tanto é que fala aqui que esses ossos, eles estavam meio que jogados, assim, acredito que pelo vento, né? Eles foram parando em todo lado. A minha mãe, ela faleceu, tem 5 anos, e esse ano fizeram a exumação do corpo dela. E estava lá, só o osso. Então, eu imagino, 5 anos, estava ali o osso. Então, a gente está falando de mais tempo que isso. Então, quando o Senhor perguntar para você, e hoje Ele está fazendo essa pergunta para você, irmã Rita, para você, irmã Vanessa, irmã Eli, todo mundo que está aqui, está fazendo essa pergunta para você. Pode esses ossos secos voltarem a viver? E você reconhecendo a onisciência e a onipotência do Senhor, você vai responder assim, Senhor, Tu sabes. Porque assim nós reconhecemos a onisciência e a onipotência do nosso Senhor. Glória a Deus. A segunda lição que nós temos aqui é que nós precisamos entender as etapas. Porque o Senhor, Ele é um Deus de processos, né? Para falar a verdade, irmãos, quando nós lemos aqui essa passagem de Ezequiel 37, nós estamos reconhecendo a onisciência e a onipotência de Deus. Então, eu creio que se o Senhor quisesse mandar apenas uma ordem, Ele mandaria e pronto. De uma forma mágica, vamos falar assim, né? Haveria ali
esse despertar desse exército. Mas não, o Senhor faz por etapas. Primeiro ele pede para que Ezequiel profetize sobre os ossos. Depois vem tendões, carne, pele. E em seguida ele profetiza de novo, porque, na verdade, levantou aquelas pessoas, os corpos já estavam restituídos, mas não havia fôlego de vida. Então, o Senhor pede para que Ezequiel profetize novamente. Então, nós vemos aí que o Senhor ele trabalha por processos, por etapas. E quando nós vemos lá em Eclesiastes 3:1, ele fala que existe tempo para todas as coisas. E aí a gente vai lendo ali o capítulo de Eclesiastes, que inclusive nós lemos recentemente, né, pastor? Acho que foi essa semana, né? Nós lemos lá e nós vemos que, por exemplo, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Mas vocês concordam comigo que entre o chorar e o se alegrar, a gente não passa por um processo aí? E normalmente esse processo ele é de consolo. E é dentro desse processo que o Senhor manifesta, através desse processo o Senhor manifesta o poder dele. Então, muitas vezes, a gente não tem paciência para viver o processo. Quando a gente fala em milagres, a gente fala em bênçãos, a gente quer para amanhã. A Fê tinha falado uma coisa muito engraçada, né? Sobre os influencers, que eles dormem pobres e acordam numa mansão, literalmente, mais ou menos assim, que não dá tempo nem de você imaginar de onde que eles tiraram esse dinheiro. E é mais ou menos assim que a gente quer. A gente quer acordar rico. Mas, na verdade, irmãos, o Senhor já está trabalhando lá dentro. Ó. Você está pagando as suas contas em ordem. Você está tendo alimento para você colocar na mesa da sua casa. Ai, o meu marido não tem jeito. Eu quero que amanhã ele acorde e me dê um ramo de flores lindo. Mas olha o processo. Seu marido começa, de repente, a te mandar uma mensagem que ele não mandava antes. Antes ele mandava uma mensagem só para mandar os boletos. Aí, no outro dia, ele está mandando uma mensagem, bom dia, que o Senhor abençoe seu dia. Olha os processos acontecendo aí. Então, quando essas coisas acontecem, irmãos, a gente precisa ver o processo. O Senhor trabalha com etapa, porque é no detalhe que Ele está mexendo, na estrutura. A gente não consegue enxergar qual que é a razão real do problema. E o Senhor conhece, Ele é onisciente. Então, antes de chegar à sua bênção, tudo que você almeja, Ele vai fazer você passar pelo processo, porque é através do processo que você vai reconhecer a mão de Deus. É no detalhe. E é só você e Ele que vai saber desse detalhe. E isso é muito bom, porque através disso nós conseguimos adorar ao Senhor. Numa tempestade, a gente consegue adorar ao Senhor nesse vale de ossos secos, a gente consegue adorar ao Senhor numa crise. E ali a gente vai vendo a mão do Senhor, dia após dia conosco, segurando a nossa mão. Isso é um refúgio muito grande, porque Ele é o nosso refúgio. E a terceira lição aqui que o Senhor nos dá é para profetizar a palavra de Deus, não é? E quando nós lemos aqui Ezequiel, quando ele começa esse chamado para ser profeta, tem um capítulo que fala que... É muito gostoso ler Ezequiel, porque ele fala na primeira pessoa, né? Então, é como se a gente estivesse lá conversando com Ezequiel aqui na frente. Muito bom de ler esse livro. E ele fala que o Senhor manda ele comer o rolo, frente e verso. E o rolo, o que é? É isso aqui, é a palavra de Deus. O Senhor pede para ele comer a palavra, profetizar a palavra. E a palavra do Senhor, em Ezequiel, ainda ele fala que ele come e quando ele termina de comer, a boca dele se torna doce como um mel. Que coisa linda. Então, quando nós também estamos nos alimentando da palavra, a nossa boca não sai maldição no dia do vale. A nossa boca não fica, em vez de profetizar bênçãos, a gente profetiza coisas ruins. Olha um exemplo aí, está todo mundo falando, o Brasil não vai para frente com esses políticos. Mas o que a palavra do Senhor fala? Alguém sabe o que a palavra do Senhor fala? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a minha família não vai para frente. Aí você vai lá, em vez de você se alimentar do rolo da palavra de Deus, o que você fala? Minha família não vai para frente. A palavra do Senhor fala o seguinte. Quem sabe o que a palavra do Senhor fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E através da palavra do Senhor, nós começamos a profetizar sobre o vale. Irmãos, quando o Senhor nos coloca no vale, Ele não quer que a gente se torne um osso seco, mas Ele nos chama para marchar. Meu Deus, tantas pessoas falando derrota, e um crente que deveria estar posicionado aqui, dentro da palavra, está fazendo o quê?
Está se alimentando do quê? Do que você está se alimentando, meu irmão? O ano passado, eu até compartilhei com o pastor uma situação de uma moça, que ela veio falar comigo que estava desesperada, era uma moça que estava grávida, estava morando com o namorado, passando por uma crise terrível. E ela falou, eu não sei o que eu faço, porque uma mulher profetizou na minha vida e disse que o meu nome está na boca do sapo. Lembra disso, pastor? Comentei com você, né? Meu nome está na boca do sapo. Falei, mas como assim? Como assim? Como que aconteceu essa profecia? Não, é que assim, eu estou muito angustiada, aí eu vi lá lá no Instagram, um vídeo lá, tal, e aí eu entrei nesse vídeo, e ela falou, faz um pix para mim aí, faz um pix que eu vou profetizar na sua vida. E profetizou. Está acontecendo isso aí na sua vida porque o seu nome está na boca do sapo. Irmãos, as pessoas querem profecias expressas, elas querem chegar aqui na igreja. Que bênção que hoje nós temos profetas na igreja, né? Nós estamos vivendo o ano da multiplicação, o Senhor tem sido tão generoso conosco, que até isso Ele tem multiplicado, né? Mas não é isso, irmãos. Não terceirize o trabalho que você precisa fazer. Isso aqui, que você precisa ter dentro da sua boca, é a palavra do Senhor. E não só isso, né? Porque aqui existem duas etapas, né, dessa profecia. Primeiro, ele profetiza a palavra do Senhor, e aí, os ossos ali se juntaram, e ficou aquela coisa bonita, ficaram aqueles corpos, mas ainda não existia fôlego de vida, né? Então, o Senhor pede para Ezequiel profetizar novamente. Ezequiel, profetiza dos 4 ventos, pelo fôlego de vida. Então, quando nós estamos profetizando a palavra de Deus, nós estamos proclamando para o nosso problema a palavra do Senhor. Mas quando nós precisamos gerar vida nesses ossos secos, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos clamar a Deus por esse problema. Então, como que a gente faz isso? É na oração, é no jejum. Irmã Eli, me desculpa, nem falei com você, mas quando eu estava fazendo aqui hoje, pensando nessa pregação, eu lembrei de você, de um relato seu do ano passado. Eu vou compartilhar, me perdoa, que é o melhor exemplo que eu tenho aqui hoje. A irmã Eli, irmãos, a irmã Eli é muito usada por Deus. Como o pastor disse, né, uma profeta também, né? Uma mulher de Deus, usada poderosamente por Deus. E o ano passado, a irmã Eli passou por um processo muito difícil com o pai dela. E eu lembro que nos primeiros processos o pai dela já está com Cristo, mas não foi por esse motivo que ele morreu. Em meados de junho, mais ou menos, maio, o pai da irmã Eli estava esperando por uma cirurgia, era no joelho, coluna, era na coluna, e demorou muito, né, irmã Eli, para o convênio autorizar e tudo, enquanto isso o pai dela estava ali, com mais problemas para poder andar. E chegou o dia da cirurgia, e o médico falou para a irmã Eli, olha, é o seguinte, a gente não tem certeza, nós vamos fazer o possível, mas a gente não tem certeza que vai acontecer, que ele vai continuar andando, porque parecia que eram os ligamentos do joelho, alguma coisa assim, tinha alguma coisa de ligamento, né? E aí, irmãos, só que a irmã Eli, desde que ela soube que o pai dela precisava fazer cirurgia, essa mulher se posicionou em oração todos os dias às 3 horas da manhã. Coisa linda. E aí, chegou no dia da cirurgia, estava toda a família ali angustiada, estava a irmã Eli ali, profetizando vida para o pai dela. E chegou no final do dia, o pai dela saiu da cirurgia e ocorreu tudo bem. Eu lembro que a irmã Eli me mandou um vídeo dele já, num dia depois, já caminhando ali pelo hospital. E ela falou assim, Odri, esse dia foi muito especial para mim, porque o Senhor deu a palavra do vale de ossos secos para mim. Você lembra disso, irmã Eli? E aquilo ficou mesmo dentro do meu coração, porque eu falei, a irmã Eli, ela executou exatamente essa terceira lição. Ela profetizou a palavra de Deus sobre a vida do pai dela, e ela clamou ao Senhor. Porque essa visão, essa profecia, para ela se cumprir, ela precisa das duas coisas, irmãos. Nós precisamos proclamar a palavra do Senhor para o nosso problema, e nós precisamos falar para o Senhor sobre o nosso problema. Não tem como essa profecia dar errado, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele pede de nós, assim como Ele pediu para Ezequiel, Ele pede para que nós também possamos agir como crentes posicionados aonde? Alimentados da palavra de Deus, e jejum e oração. E só compartilhando um pouquinho
eu também passei uma vez aí pelo Vale de Ossos Secos, quero compartilhar rapidinho com os irmãos, 5 minutinhos. Eu saí da igreja, eu e o John, na verdade, nós nascemos em lares cristãos, nossos pais são intercessores, e aos 18 anos eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, e aí o meu trabalho naquele período era de domingo a domingo, então eu não conseguia, algumas vezes, ir para o culto, e aquilo ali foi me enfraquecendo. Então, eu parei de ir para o culto, no dia que eu estava de folga, eu não queria ir para o culto porque eu estava cansada, eu precisava fazer o trabalho da faculdade, e assim eu fui saindo, e de repente, quando eu percebi, eu já estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, e conheci o John também já estava lá na torcida organizada dele, conhecendo o Brasil de ônibus, e a mãe dele ali, orando, intercedendo, Deus, guarda meu filho, guarda meu filho. E aí a gente passou mais de 10 anos, né, John? Mais de 10 anos fora dos caminhos do Senhor, fazendo tudo que era errado. Tudo que era errado nós estávamos fazendo. Tudo que o Senhor pedia para que seja feito, a gente estava fora, totalmente fora. Aí estava a onda de tal de namorido aí, namorido para lá. Vamos juntar, John, vamos ficar... Para que casar? Né? Para que casar? E aí ali o Senhor começou a tratar com a gente, porque nós começamos a perder o que a gente tinha conquistado. E aí chegou um período que eu olhei assim, eu falei, e agora? O Senhor não está mais comigo. Eu assumia, de fato, que eu tinha entristecido o coração do Senhor. Então eu não tinha vontade nem mais de orar, porque eu achava que o Senhor não ia ouvir minha oração. E nesse período, todos os anos a gente faz lá, né, os exames periódicos da mulher, e sempre os médicos me disseram que eu não poderia engravidar de forma natural. Eu tinha um problema, não era infértil, mas eu tinha um problema que por 2 ou 4 anos aí eu precisava passar por esse tratamento para conseguir engravidar. E em 2016, nós recebemos a notícia que a minha mãe estava com câncer em estágio já avançadíssimo, e ali começou a corrida, cirurgias, quimioterapias, radioterapias, e eu tinha minha mãe muito como minha fortaleza, porque eu achava assim, se o Senhor não está me ouvindo, a minha mãe vai me abraçar quando eu estiver triste, né? Quando foi em 2017, nós ouvimos do médico que não tinha mais jeito, os cuidados com a minha mãe seriam paliativos. E eu fiquei muito apavorada. E eu lembro que teve um dia que eu e o John fomos para a casa da minha mãe, fomos visitar ela, a gente estava muito apavorado. E a minha mãe olhou para mim e falou assim, Adriana, por que você está apavorada assim? Eu não vou morrer enquanto eu não ver a sua filha. Mas eu falei, meu Deus, aí o John até brincou com ela não sabia da história que eu não poderia ter filhos. Aí até o John brincou com ela, falou, ixi, então ela vai viver aí por um bom tempo, porque você não pode ter filho. E aí, isso foi em 2017, quando foi em 2018, de forma natural, eu engravidei. De forma natural. Minha filha hoje tem 6 anos. 2019, o Senhor recolhe a minha mãe, a minha filha tinha 6 meses de vida. Aí eu me vi desamparada completamente, porque a minha mãe, que era a pessoa que me abraçava e puxava a minha orelha, ela tinha falecido. E aí entra a pastora Vivi, nós somos amigas já tem um tempo, e ela me convidou para vir para esse lugar. E eu cheguei aqui grávida da minha segunda filha, 2020, e desde esse dia eu estou até agora aqui. Glória a Deus por isso. E aí aí começou a transformação real. E hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. O Senhor foi trabalhando espiritualmente em nós, ministerialmente. E quando foi numa quinta-feira, num culto assim, até a irmã Aline estava aqui, nós casamos, graças a Deus. E a partir daí, o Senhor ele vem trabalhando nas nossas vidas, na nossa casa. Nós temos visto o cuidado de Deus em cada área da nossa vida. Tudo isso porque a minha mãe profetizou num vale de ossos secos. E ela não só profetizou no vale de ossos secos, ela orou, ela intercedeu por isso. Então, irmãos, se vocês estão precisando aí de uma intervenção divina, hoje o Senhor está te dando autoridade para profetizar em cima desse vale de ossos secos. Sabe, muitas vezes nós pensamos, ai meu Deus do céu, a gente acaba se fazendo de vítima. Mas hoje o Senhor ele te coloca nesse vale de ossos secos para você ser um Ezequiel, para você profetizar vida, para você orar por ele. Não adianta você querer terceirizar isso. Ai, ora por mim aí, irmão, ora por mim aí, irmão. Não, o Senhor quer que você se posicione, você se alimente da palavra, você coma do rolo da palavra dele, assim como ele fez, Ezequiel fez, e que você ore também, pedindo para que ele faça acontecer, faça trazer vida nesse vale de ossos secos.
E essa é a palavra que o Senhor ele ministrou no meu coração. Irmãos, eu não sei se existe alguém fraco aqui, eu acho que todos aqui são cristãos, mas eu não sei se existe alguém fraco na fé, alguém cansado. Fala assim, olha, eu não estou aguentando mais lutar por isso. Não estou aguentando mais. O Senhor hoje, Ele quer que você saia daqui com essa autoridade. Então, eu peço para que você venha aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. E nessa oração, nós vamos pedir para que o Senhor te fortaleça. Para que no dia do vale de ossos secos, você seja como Ezequiel.